Olá pessoal, bem-vindos a esse canal Terapia Mágica, saudações herméticas. Eu sou a Mônica, alquimista, psicóloga, estudante de tarô, terapeuta floral, estudante de astrologia, filósofa teosófica, dentre outras coisinhas mais. E hoje eu vim falar um pouquinho do tarô. No vídeo passado eu expliquei um pouco, de uma forma assim bem geral, como que eu faço, como é o processo das terapias. Essa terapia que eu intitulei, tomei emprestado do universo esse nome, terapia mágica, que envolve vários instrumentos herméticos e não apenas aquela psicologia, aquele estudo tradicional que a gente está acostumado a ver por aí nas clínicas, nos consultórios, de modo geral. Expliquei que um dos instrumentos que eu uso, um desses instrumentos herméticos é o tarô. E depois que eu falei disso, muita gente me perguntou como assim? Como usar o tarô, como se beneficiar do tarô num processo terapêutico? Sendo que popularmente o tarô é visto apenas como um instrumento adivinhatório, um oráculo popular. O tarô, na verdade, é muito mais do que isso. O tarô, na verdade, é um instrumento mágico. O tarô traz, através dos números, das letras, de todos os símbolos, inscritos em cada uma das lâminas, em cada uma das cartas, uma linguagem para a gente falar com a força criadora. Sabemos que nós temos 3 forças no universo: a força criadora, a força das criaturas, que somos nós, que na verdade somos as consciências, e o cosmos, que é a parte material, de todo o universo. As criaturas, nós, enquanto consciências, conversamos com o Criador. Usamos linguagens diversas para conversar com essa fonte criadora. E o tarô é uma linguagem, uma linguagem, uma ferramenta de comunicação extremamente poderosa. A história do tarô, ela é meio, vamos usar o termo aqui, embaralhada. Existem várias propostas aí de como ele surgiu, na mão de quem ele surgiu, que época que ele surgiu. Eu gosto muito da teoria que vai falar que o tarô surgiu na época ainda dos Atlantes, quando a Atlântida foi submersa. Os sábios de lá impregnaram em lâminas, através de símbolos, números, letras, uma infinidade de códigos aí, todo o conhecimento que eles tinham da antropogênese e da cosmogênese, ou seja, da origem, e de toda a dinâmica de funcionamento da humanidade e da origem e funcionamento de toda a dinâmica do universo. E isso ficou perdido muito tempo e só foi reencontrado na Idade Média, num porto da França, em Marseille, por marinheiros. E ele começou a ser usado como um jogo, os jogos que a gente conhece hoje de baralho, por marinheiros, boêmios, prostitutas. Aí um iniciado tomou conhecimento, desse achado e trouxe de volta o tarô para essa dimensão do sagrado, na medida que ele trouxe para a escola iniciática e começaram os estudos, para tentar resgatar aquele conhecimento todo que estava ali simbolizado, oculto nas lâminas do tarô. É por isso que a gente fala que é um instrumento hermético. Hermético vem de fechado, oculto. É um instrumento dos iniciados, só quem estuda, só quem tem um canal aberto, que consegue entender a profundidade dos significados de cada um desses símbolos para acessar dimensões e consciências mais elevadas, estados de consciências mais elevados. Bom, o tarô basicamente ele tem 78 cartas, o tarô tradicional, 78 lâminas, que estão divididas assim: 22 arcanos maiores ou mistérios maiores e 56 arcanos menores ou mistérios menores, que é o jogo de baralho que a gente conhece, de 4 naipes, 14 cartas cada naipe, enfim. Os 22 arcanos maiores,
eles representam, na verdade, se você olhar para a sequência das lâminas, a jornada do herói, a suposta jornada do herói, que trata-se, na verdade, da nossa jornada na Terra, né, da nossa jornada enquanto humanidade. Traz aqui, né, de acordo com os estudos, aqui estão reveladas todas as etapas da evolução humana, tanto em termos individuais quanto em termos universais, né? Ou seja, de toda a humanidade, né? A história de toda a humanidade. Cada uma das lâminas desses 22 arcanos, cada arcano, traz um estado de consciência, traz um poder, traz um desafio, traz uma etapa, traz um momento que todos nós, teoricamente, vamos viver nessa vida, em vidas passadas, em vidas simultâneas ou em vidas futuras, quando ainda reencarnamos para arcar com os nossos karmas até chegarmos à iluminação total e não precisarmos mais, teoricamente, voltar para cá. Começa, vou pegar aqui a primeira carta, que é a carta do mago. O mago, ele é sempre, esse baralho é bem tradicional. Esse tarô é o tarô de White e ele é muito parecido com o tarô de Marseille, né, que foi esse encontrado aí na Idade Média, pelos marinheiros. E ele é fácil, né, da gente identificar. Aqui você vê que em cima da mesa do mago você tem os 4 naipes, né, representando os 4 elementos. Você percebe que ele usa um chapéu, que na verdade não é um chapéu, né, é um símbolo do infinito, número 8, símbolo do infinito. Ele tá sempre assim, com uma mão para cima, outra para baixo, né, e ele tem sempre assim um aspecto, um ar jovial. Isso em todos os tarôs, mesmo com outros desenhos, a representação básica é sempre essa. E o que essa carta traz? Essa carta traz exatamente o início da nossa jornada, quando nós temos todas as potencialidades, onde nós somos um canal, né, entre o que está em cima e o que está embaixo, sendo que o que está em cima é reflexo do que está embaixo, e o que está embaixo é reflexo do que está em cima, né? E a nossa potencialidade de infinito, enquanto somos uma consciência, não enquanto matéria, mas enquanto consciência. E aí, esse rapaz, esse mago, vai caminhando estrada fora e encontrando os outros desafios, as outras forças, os outros poderes, os outros arquétipos, né? E através desses arquétipos, dessas forças, desses poderes, de acordo com o desenvolvimento de cada um deles na jornada individual, vai possibilitar que a gente chegue até o fim da estrada, que é com a carta do mundo, que abre todas as portas, todas as possibilidades e mostra para nós, na verdade, traz para nós aquela significância de jornada cumprida e de potencialidades materializadas, porque no fundo esse é o nosso propósito, né? Materializar, trazer para a matéria a nossa espiritualidade, as nossas potências enquanto espiritualidade. Então, como que funciona, né? E os 56 arcanos menores ou mistérios menores configurariam, na verdade, os comportamentos que nós temos para passar por essas etapas, né? Todas as ferramentas, os sentimentos, as emoções, as ações, os pensamentos que nós, enquanto indivíduos, podemos manter, ter, elaborar, sentir, emocionar, enfim, na medida que passamos por cada uma dessas etapas, né? Então, a gente fala que esses 56 arcanos menores, eles, na verdade, são manipuláveis, facilmente manipuláveis pelos homens,
né? Porque aqui a gente está falando de comportamento. Já os arcanos maiores, os 22, eles abrem realmente, são chaves realmente para a espiritualidade. Então, não é qualquer pergunta, se a gente for pensar em termos de oráculo, não é de qualquer forma que você vai manusear. Aqui há algo muito sagrado, né? É um instrumento sagrado, um instrumento hermético sagrado, e a gente tem que tratar esses 22 arcanos com muito, muito respeito. Na terapia mágica, eu uso o tarô de várias formas. Por exemplo, num atendimento online, né? Eu pego, por exemplo, os 22 arcanos e eu embaralho na tua frente. A gente vai conversando, você vai me falando sobre as suas questões, sobre a queixa que te trouxe até aqui. E depois, eu corto, a gente sempre corta em dois. Quando a gente corta, a gente tem o lado direito e esquerdo. Um representando a luz e o outro representando a nossa parte sombra e a parte sombra do universo. E enquanto conversa vai, conversa vem, depois de cortado, embaralhado, eu peço, por exemplo, para você tirar um número, me falar um número de 1 a 22. E peço para você não falar o número, não pensar o número de 1 a 22, mas sentir um número de 1 a 22. Quando eu falo, pensa de 1 a 22, na verdade o que eu estou querendo dizer é que você me traga o primeiro número ou o número que mais apareceu no teu consciente. Vamos supor que o número que mais apareceu, né, que foi mais gritante, mais marcante no teu consciente, foi o número 5. Então, o que a gente pode fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a carta? O julgamento. O julgamento tem um significado arquetípico, um significado filosófico, um significado cabalístico, um significado numérico, um significado teosófico, um significado cosmogênico, antropogênico, enfim, tem vários significados. E a gente vai trabalhar o que esses significados, esses símbolos, dizem para você, consulente, paciente, cliente, enquanto está vivendo aquele drama que você está me narrando, né? E tira e escolhe essa carta. Aqui constela o seu inconsciente na hora que a gente está num processo terapêutico e você escolhe essa carta. E esse inconsciente se comunica comigo através desses símbolos. E eu te ajudo, eu não interpreto sozinha, mas eu te ajudo a trilhar a interpretação dentro da tua consciência desses símbolos que o teu inconsciente fez aqui constelar, fez aqui emergir, tá? Para a gente explicar como que funciona isso, como assim, Mônica, o meu inconsciente escolheu essa carta, como que eu ia saber que a carta 5, né, no caso, a quinta carta do seu montinho, era o julgamento, como o meu inconsciente descobre isso. A gente tem que partir para um outro conhecimento, né, que é uma outra lei, que foi trazida para a comunidade científica, primeiramente pelo Carl Jung, né, que é o grande psicólogo teórico, estudioso de psicologia que eu sigo, que trouxe aí a psicologia analítica. E hoje, com o conhecimento de física quântica, a gente tem consciência, a gente sabe que não se trata de uma hipótese, mas sim de uma lei. Que é uma lei quântica, não é uma lei cartesiana, é uma lei quântica. E o que é, assim, muito resumidamente, a sincronicidade? A sincronicidade é a linguagem dos nossos inconscientes. Nós temos uma dimensão inconsciente
E esse nosso inconsciente que traz toda a nossa história, a história dos nossos antepassados, as nossas vivências, os nossos traumas, as nossas vitórias, esse inconsciente, ele consegue se comunicar com a nossa consciência e com o inconsciente das outras pessoas. E essa comunicação, essa linguagem é que a gente vai chamar de sincronicidade. É através da lei da sincronicidade que isso é possível. Então, por exemplo, é possível que o meu inconsciente se comunique com o inconsciente de uma outra pessoa e amanhã eu tô andando na rua e me encontro com essa pessoa e esse encontro com essa pessoa é um encontro cheio de significado, né, para mim e para ela, ou só para mim, ou só para ela. Mas assim, é aquele encontro que a gente fala assim, meu, isso não é uma coincidência pura e simples, isso é uma coincidência muito significativa. Por quê? Porque minha vida estava caminhando de um jeito e depois desse encontro, que parecia ser um acaso, a minha vida mudou às vezes de rumo, né? Um grande acontecimento, uma grande mudança, um insight poderoso, alguma coisa surgiu ali depois daquele encontro. Então, a gente fala que esses encontros, né, esses momentos, e a gente tem vários na vida, né, para trazer de exemplo, essas coincidências muito significativas, na verdade não são coincidências, na verdade são manifestações dessa lei da sincronicidade, que é essa lei dessa comunicação dos nossos inconscientes e da comunicação do nosso inconsciente, não só com a consciência, com a matéria, com o cosmos, mas também com a força criadora. Lembra que eu falei das 3 forças? A criadora, as criaturas, que somos nós, as consciências, e o cosmos, né? Que é a parte física. Então, é através disso, gente, é através da sincronicidade, é obedecendo essa lei quântica, né, de comunicação, onde a gente sabe que a informação ela pode ser transmitida através da energia, chega à nossa consciência, chega até a carta, chega durante o atendimento, chega em vários momentos da nossa vida através de insights poderosos. Eu tenho muitas outras maneiras de usar o tarô dentro da terapia, tá? Eu dei só um exemplo de uma forma. Mas a cada sessão a gente joga de um jeito diferente, a gente pode trazer, dependendo do conflito que o paciente está vivendo na hora, a gente pode trabalhar com os arcanos menores, que eu falei, né, que é mais comportamento, é mais assim, como a gente atua, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se posiciona frente a um determinado acontecimento. Pode fazer um jogo com os dois, né? Então aí, de acordo com a sessão, eu vou sentindo e o próprio analisando, né? O próprio cliente também vai me trazendo informações para a gente decidir, construir meio que junto aí a forma, né? A receita daquele dia de terapia, daquela sessão específica, né? E muita coisa surge, gente. Nossa, quando o inconsciente constela numa carta, num arcano, seja ele maior, seja ele menor, seja ele um mistério maior, seja um mistério menor, é impressionante a quantidade de insights, é impressionante como a terapia corre muito mais rápido, porque o inconsciente ele tem muita dificuldade de conversar com a nossa consciência. E é só quando existe esse diálogo que é possível trabalhar a cura, é possível trabalhar o equilíbrio interno, é possível trabalhar o nosso processo de individuação, que é o quê? Que é reconhecer o nosso propósito de vida, né? Porque estamos aqui, as potências que nós temos em latência, tudo que nós podemos desenvolver dessas potências latentes, para chegar num grande não chegar, né? Porque na verdade a gente não chega em lugar nenhum, né? A nossa evolução é um caminho constante, né? A gente acredita aí que na verdade é uma ascensão que vai em espiral, né?
Tem momentos que a gente acha que a gente está passando pela mesma coisa, mas a gente está uma oitava acima, né? A gente já aprendeu alguma coisa, então a gente passa por experiências semelhantes, mas nunca do mesmo jeito. E o tarô é uma forma, é um espelho, é uma chave aí riquíssima da gente poder concretizar isso, né? Trazendo esse inconsciente, então, de uma forma bastante rápida para comunicar com a nossa consciência. Bom, gente, tem muita coisa para falar de tarô, tem muita coisa para falar de floral, tem muita coisa para falar de astrologia, tem muita coisa para falar de Jung, muita coisa. Eu não vou trazer tudo, obviamente, num vídeo, vai ficar muito chato, né? É muita informação, mas o meu compromisso com vocês é a cada vídeo trazer alguma coisa nova desse universo hermético aí e tentar mostrar para vocês como a gente pode aproveitar isso para nossa evolução, para o nosso dia a dia, né? Tô pensando em falar, por exemplo, trazer cada um dos arcanos, trazer os símbolos desses arcanos, o que pode ser constelado em termos de inconsciência nesses arcanos, dentre outras coisas mais aí. Aí a gente vai se conversando, né? Então, se vocês também tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem mandar para mim através do YouTube ou através do meu WhatsApp, né, que eu deixo aí no canal, vocês também fiquem à vontade, tá? E assim a gente vai trilhando aí esse caminho juntos. Bom, para hoje é só. Eu agradeço demais a tua presença aqui e agradeço demais a tua permissão de entrar aí no teu mundo. Um beijo grande, até a próxima. Beijos herméticos. Tchau, tchau.